A Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, verso 1 ao 3. João 14, 1 ao 3. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem. Jesus, uma vez mais, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Podei-vos assentar, amados. Aleluia! Hoje eu fui o professor da escola dominical, Cantares, e eu ministrei a aula pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para hoje à noite. Porque tem algum tempo que o irmão Josué me convidou, falou se eu poderia trazer a palavra hoje. E eu procurei no Senhor muitos textos, muitos versículos, e não tinha nada. Mas hoje, ao final da escola dominical, enquanto o pastor Hélio falava aqui, o Senhor disse no meu coração: fala sobre a minha volta, fala sobre a minha vinda. E eu fiquei um pouco intrigado, porque culto de família, geralmente a gente prega uma palavra sobre família, a gente fala sobre criação de filhos, desafios do casal. Mas o Senhor trouxe ao meu coração, e ao chegar em casa, o Senhor me deu o seguinte tema: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Muito antes dos pioneiros da nossa igreja, muito antes de Daniel Berg e Gunnar Wingre, o movimento pentecostal já começava a se inclinar para esse tema. Então, muito antes deles, já se ouvia na América do Norte se dizer: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Já mostrando um Cristo completo, não um Cristo só por partes. Existem algumas igrejas que pregam só que Jesus salva, outras pregam que Jesus cura, outra dá muita ênfase ao batismo no Espírito Santo, e outras falam somente da volta, outros falam de bens materiais, outros falam disso ou daquilo. Mas o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho completo. Ele começa com a salvação, ele passa pela cura, que representa a santificação, ele passa pelo poder do Espírito Santo, e também ele passa na esperança e expectativa que Jesus vai voltar. E quando a irmã Gilcinha postou no grupo do Cantares, eu estava em meio à preparação, orando ao Senhor, o Senhor já estava ministrando no meu coração, e ali eu estava no computador digitando, quando o WhatsApp fez um barulho, ela dizia: Cantares, prepara, porque o hino que vamos cantar é esse. E eu coloquei por curiosidade, porque eu gosto sempre de buscar uma confirmação de Deus daquilo que vamos falar. E quando eu percebi que o hino se chamava O Lugar da Tua Presença, de Cassiane, e que na letra do hino começava como: os anjos te veem, eu também quero te ver face a face. Eu entendi que o hino me levava a crer que falava da volta de Cristo.
porque nós estaremos um dia, um breve dia, estaremos face a face com o Senhor. Quando deixei meu filho aqui, fui no mercado já preparando o material para o café dos homens amanhã às 19 horas, comprando algum material para que esse café saia bem, seja gostoso. Eu subi nessa escadaria aqui do lado para deixar o material aqui na geladeira da casa. Eu pude ver os irmãos da equipe de louvor ensaiando esse hino que diz: não é um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Eu falei: meu Deus, o negócio tá bom, Senhor, tem misericórdia de mim. E dali a pouco eles começaram a cantar ó Alfa, Ômega. E aí foi, porque do nosso tempo, né, de jovem, a gente cantava esse hino, terminando com Maranata, ora vem Senhor Jesus. O culto começa e a equipe de louvor puxa o hino 123, que diz: um dia Cristo voltará. Depois o hino 459, que diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. E eu fiquei lembrando que a melhor promessa de Jesus não é me curar, não é me dar bens materiais. A promessa é que meu nome está escrito no livro da vida. Todos nós aqui, todos nós, desde o mezanino até a última pessoa, aqueles que estão aqui hoje, eu gostaria de chamar-vos a atenção, por favor. Não tire a atenção da mensagem, porque Deus tem uma palavra para mim e para você aqui nesse lugar. Ele já tem falado muito, porque todos nós aqui estamos aguardando a volta de Jesus. Estamos aguardando esse momento em que entendemos pela doutrina assembleana que se dará por duas fases. A primeira fase, somente os crentes irão ouvir o toque da trombeta. A Bíblia diz que os sepulcros darão conta dos seus mortos mares, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois a igreja, e junto com essas pessoas salvas, iremos encontrar com Cristo nos ares, porque o Espírito Santo vai nos levar e vai apresentar para Ele. Está aqui a sua noiva, a sua igreja. Esse momento o mundo não vai saber. O mundo só vai saber que sumiu um pessoal, sumiram algumas pessoas. E tem aquele hino que diz que o piloto do avião, e o avião sem seu piloto, o martelo sem seu obreiro, a igreja sem o seu pastor. Muitas pessoas irão procurar, não irão encontrar, só saberão que alguma coisa aconteceu. Na segunda fase, porém, Jesus em glória irá descer para defender o povo de Israel, e aí todos os olhos o verão, e ele vai livrar o povo de Israel do anticristo, da confederação de países que se reúnem contra Israel. E aí haverá uma grande batalha, onde Jesus depois instalará o seu milênio. Só tem um problema que eu vi, só tem uma dificuldade que eu vi, é que a Bíblia vai dizer que nem todos que estão aqui nessa noite ouvirão o toque da trombeta. É com muito temor no meu coração que eu pergunto: qual de vocês dois casal vai ficar? Porque a Bíblia fala de 50%. A Bíblia vai falar que tem duas pessoas trabalhando no campo, um será tirado, o outro ficará. Estarão dormindo dois numa cama, um ficará e o outro subirá. E eu pergunto, pastor Robson, quem vai, o senhor ou a sua esposa? Quem vai, Junei, o senhor ou a sua esposa? Quem vai? Você ou a sua esposa? Olha para os seus filhos, você tem condições de escolher qual vai e qual vai ficar? Mas a grande realidade é que há pessoas no nosso meio nessa noite que, se Jesus voltar agora, não vão subir.
E é por isso que a palavra de hoje é: Jesus salva sim, Jesus cura sim, Ele batiza no Espírito Santo sim, mas em breve voltará. Quando eu falo que Jesus salva, é porque eu não posso pensar no céu sem olhar para o sacrifício de Jesus. Um belo dia, Jesus se oferece como verdadeiro Cordeiro Pascual. Interessante que, por falar de Cordeiro Pascual, eu sou obrigado a voltar na Páscoa, e todo dia de Santa Ceia nós comemoramos a Páscoa, a gente lembra da Páscoa. E a Páscoa era uma festa que era comemorada num só dia. Ela relembrava o momento que o pessoal do hebreu, o povo hebreu, deixou o Egito. Naquela noite em que Deus manda a cada família sacrificar um cordeiro, pintar, colocar nas vergas da porta, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, o anjo passaria, e daí vem a palavra passagem, Páscoa significa passagem, e mataria o primogênito. Páscoa é isso, é lembrar desse momento. E ela era comemorada num dia, por quê? Porque ela livrou o povo hebreu da escravidão. Assim também, Jesus, quando morre, diz: está consumado. Num dia só, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos livres do pecado e deixamos a escravidão. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, mas Jesus se apresenta depois da pergunta do Pai: quem enviaremos? Houve silêncio no céu, e Jesus se apresenta e disse: eu vou para morrer pelo Ezequiel, que um dia vai estar lá, pelo pastor Robson, pela irmã Maria, pela irmã Francisca, irmão João. Eu vou lá e morro por eles. Então, quando você olha para o sacrifício de Jesus e você acredita que Jesus salva, você precisa entender que para que esse sacrifício seja real na sua vida, tem que haver arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, senão Jesus vai voltar e você ou eu vamos ficar. Alguém pode pensar: mas Jesus não seria injusto de eu ter vivido na igreja, trabalhado, feito tanto, pregado, falado línguas, ministrado cura? O Senhor não vai ser injusto. Mas Ele disse que naquele dia uns dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu falei. E Ele falará: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque a justiça de Deus não se negocia. A justiça de Deus é se ensina ou não. Se você mente para sua esposa, você está em pecado. Estando em pecado, você vai ficar. Se você fala mal do seu irmão, você está em pecado e você vai ficar. Porque a Bíblia diz: não faleis mal do seu irmão, não faleis mal do outro. Nós temos o costume, e eu tenho dito aqui, de colocar nome no pecado. O pecado mais grave é o pecado de adultério, é o pecado disso. Não, para Deus pecado é mancha, separação. Pecou, está separado, carece de misericórdia. E é por isso que Jesus, ensinando, disse: quem mais é grato, aquele que foi perdoado 100 ou que foi perdoado 10? E o fariseu disse: quem mais foi perdoado, mais será agradecido. E é isso que Deus está querendo falar para mim e para você. Se você hoje entrou aqui, você está com uma dificuldade, está com algum problema, nessa noite, o Jesus que salva, que derramou sangue por mim e por você, está com misericórdia, com graça e com amor, dizendo: basta você reconhecer e se arrepender, que eu trabalho sobre a sua vida. Jesus cura. E quando fala de cura, a gente pensa somente na cura física, mas há curas muito mais importantes do que a física. Porque eu posso estar doente aqui, se eu morrer agora e for para o céu, eu ganhei. Mas eu posso estar saudável aqui, mas se eu morrer e não for para o céu, eu perdi. Porque o viver, o morrer para mim é lucro, e o viver é em Cristo. Há muitas doenças, e as doenças de hoje, da alma, há doenças do corpo, né? Há câncer,
Nós amanhã estaremos falando sobre a cura da doença da próstata. Tem um evangelista amigo meu, amigaço meu, fomos consagrados junto a evangelista. E eu fiquei sabendo que ele está com câncer de próstata. Por quê? Não, vou fazer esse troço nada, que isso, vou não. Está lá. Vamos orar por ele agora. Por quê? Porque não cuidou de uma coisa que não era dele. O nosso corpo não é nosso. O corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que nesse mês de Novembro Azul, nós homens temos que ser cabra macho, ir lá e falar assim: cuida de mim, doutor. Dá uma olhada aí como é que está esse templo do Espírito Santo aqui. Está lá meu amigo evangelista, com problema. Doenças do corpo. Doenças da alma, cada dia aparece uma. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Transtorno bipolar. Transtorno de ansiedade social, anorexia, depressão química, esquizofrenia, transtorno dismórfico corporal. A pessoa olha para ela e não aceita. Meu nariz é muito grande, minha orelha é muito grande, sou careca. Transtorno da personalidade borderline, tem nome para tudo. Estresse pós-traumático, depressão pós-parto. E ontem mandaram, pastor Ezequiel, talvez só esteja com SADAI. O sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Síndrome da atenção desviada ativada pela idade, que atinge as pessoas depois de 50 anos. É aquele negócio que você está indo lavar o carro, e aí você vê uma chave fora do lugar. Aí você pega a chave, e depois da chave você vai botar no lugar. Você vê que tem um copo, aí do copo, aí você está tomando, você vai sair por quê? Não lembro mais. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a viver isso. Mas a boa notícia é que Jesus cura. E o remédio para a doença da alma é qual, pastor? O que eu faço? Além de se cuidar, existem 2 remédios apresentados principalmente pelos especialistas com a alma, que é um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. É um remédio excepcional. Se você se relaciona com Deus, há uma possibilidade de você conseguir sair disso. Praticar o perdão. Tem muitas pessoas que carregam um fardo grande, porque não perdoam o seu pai, não perdoa a sua mãe, não perdoa o seu marido, não perdoa a sua esposa, não perdoa o vizinho. E é por isso que a Bíblia fala: quando você vier cultuar e souber que tem alguém com um problema contra você, deixa tudo, deixa aqui a sua oferta, vai e peça perdão. A Bíblia não fala se você tiver alguma coisa contra ele, não. É se ele tem alguma coisa contra você. Por quê? Porque na realidade o perdão tem um segredo. Quem não perdoa é quem carrega o peso, é quem carrega o fardo. Por isso, quando você perdoa, você fica leve, porque você troca o seu fardo pelo fardo do Senhor. Essa parte da cura, Jesus cura, ela poderia ser comparada à festa dos pães ázimos, que era comemorada imediatamente após a Páscoa. Acabava a Páscoa e começava a festa dos pães ázimos, que durava 7 dias. E ela tinha um significado muito grande. Não podia entrar fermento em nenhum tipo de comida por 1 semana, 7 dias. Essa festa dos pães ázimos hoje significa santificação, porque 7 dias é o número completo, é o número da perfeição de Deus. Então por isso é que nós acreditamos que a santificação tem que ser vivida todo dia, todo dia, todo dia. Acordei de manhã, eu tenho que me santificar. Saí da minha casa, eu tenho que me santificar. Santificar significa ser separado do mundo, ser separado das coisas do mundo. Você precisa entender que sem santificação ninguém verá o Senhor. E não estou aqui para falar que santificação é isso ou aquilo. Peça ao Espírito Santo de Deus, porque Ele te esclarece o que você pode e o que você não pode. A terceira frase que nós assembleamos costumamos citar bastante. A primeira é: Jesus salva. A segunda é: Jesus cura. E a terceira é: Jesus batiza no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Essa experiência de batismo no Espírito Santo, ela está cada vez mais rara nas igrejas que tomam a dimensão maior. Nas igrejas menores ainda se há uma busca muito grande. O batismo no Espírito Santo, para a nossa doutrina assembleiana,
ela vem evidenciada com o falar em línguas estranhas. Nós encontramos em Atos capítulo 19, no verso 2, o apóstolo Paulo, que nós estudamos há pouco tempo, na lição 6, na lição que ela tinha, lição 6 da EBD, desse trimestre, da revista CPAD, o título era Paulo no poder do Espírito Santo, que ele descreve uma situação dele chegando a Éfeso, numa igreja dirigida pelo pastor Apolo. Pastor Apolo não estava, e ele pergunta para os membros e para a igreja: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E a resposta: mas nós nem ouvimos falar nisso. Hoje invade as nossas igrejas, os nossos cursos teológicos e as nossas ministrações, pessoas discutindo, mas eu entendo que o batismo no Espírito Santo é isso, é aquilo. Olha, meu irmão, de acordo com a Bíblia Sagrada, o batismo no Espírito Santo é quando você vai se enchendo da graça de Deus. E quando você se enche de uma forma tal que transborda, as pessoas não conseguem mais te ver, porque você agora está revestido do poder, e você fala em línguas estranhas. Me perdoem aqui se alguém pensa diferente, mas o que a Bíblia descreve e o que entendemos é que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. Eu não estou falando dos dons de línguas, o dom já é outra coisa. Eu estou falando de manifestação do batismo no Espírito Santo. O primeiro é Jesus, cura, me ajuda. O primeiro é Jesus, o segundo Jesus, desculpa, o primeiro é salva, me perdoe. Jesus salva, Jesus batiza no... E alguém pergunta: pastor Ezequiel, qual que é o certo? Batiza com Espírito Santo ou batiza no Espírito Santo? Eu vou com o pastor Gilmar Santos. Ele falava que ele gosta de batiza no, que dá a impressão que ele pega o crente e mergulha o crente no rio do Espírito Santo. E você é batizado no Espírito Santo. Quantos aqui hoje creem no batismo do Espírito Santo? Quantos creem que Jesus pode batizar no Espírito Santo nessa noite? Glória a Jesus. Por último, e já caminhando para o encerramento da mensagem, a Bíblia fala, o nosso tema fala, e em breve voltará. Apocalipse 3:11 tem um verso muito dito e um versículo muito citado. Diz o seguinte: eis que venho sem guarda o que? Para que ninguém tome a tua. O que nós podemos entender nesse versículo? Primeiro, é que ele vai voltar e não vai demorar. Você pode pensar, mas já tem 2000 anos, mais de 2000 anos que foi falado isso. Não se preocupe, porque ele em breve voltará. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não vive nesse tempo cronos, da cronologia. Ele vive no tempo kairos, é um tempo sem a cronologia. Então para ele pode estar se preparando. Quando eu era criança, em diversos cultos, nós ouvimos profecias na igreja dizendo que Jesus já estava de pé para buscar a sua igreja. E eu creio que desde aquela época ele já está voltando. E é por isso que a gente usa o gerúndio. Jesus está voltando, não voltado e nem para voltar. Ele está voltando. E é por isso que hoje, quando o Cantares cantou, ele disse: estou indo, porque nós estamos em frequente movimento na direção de Deus. Quando alguém me pergunta como eu estou, eu pergunto: cada vez mais perto da volta de Jesus. Porque ontem eu estava mais longe, hoje estou mais perto. E se Jesus não voltar amanhã, eu estou mais perto da eternidade. Interessante é que esse versículo, quando foi dado, ele foi dado para a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, para muitos teólogos que estudam isso, é a igreja que estamos vivendo no dia de hoje. Então cada igreja foi passando o seu período. E hoje, segundo os teólogos, a maioria deles, nós vivemos a igreja de Filadélfia. Então a gente pode fazer uma analogia, como era a igreja de Filadélfia, para saber se Jesus está próximo a voltar. Deus não nos autoriza, de acordo com a sua palavra, a marcar a data da volta de Jesus,
Mas ele fala: observai a oliveira, vede as estações do tempo, vede os sinais que estão se cumprindo. Portanto, nós podemos afirmar que Jesus está à porta, está voltando. As características da igreja de Filadélfia é: primeiro, Apocalipse 3:8, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vivemos tempos difíceis, meus irmãos, tempos em que a razão de viver nossa tem se tornado difícil de explicar. A razão de vir à igreja, de congregar, para algumas pessoas, o diabo tem tentado invadir o nosso coração. E quando eu falo nosso, é porque às vezes eu me sinto desanimado, triste, frustrado, e às vezes eu me acho um pouco sem vontade de caminhar para a igreja. E eu estou dando esse testemunho aqui porque eu sei que acontece com muitos irmãos e com muitas pessoas, e é natural que aconteça. Mas a Bíblia não fala tendo muita força, não. Ela fala tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O segredo não está na força, o segredo não está na vontade, o segredo está em guardar a palavra do Senhor, em guardar as promessas do Senhor. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. As promessas de Deus. Quando me dá vontade de parar, eu olho para Deus, e Deus está falando comigo: eu estou voltando, eu estou voltando. Guarda a minha palavra, não nega o meu nome. Em Apocalipse 3:10, guardaste a palavra da minha paciência. E tem gente que ainda pede. Tem um amigo meu que sempre pede: ah, pastor, estou pedindo a Deus paciência. Meu filho, não peça paciência. Por quê, pastor? Olha aqui na Bíblia: porque o que produz paciência é tribulação. Então quando você pede paciência, Deus manda tribulação. Pede graça, pede graça. Senhor, me dá graça, eu quero a tua graça para poder caminhar. E Deus vai dando vitória, Deus vai concedendo vitória. E por último, a característica da igreja de Filadélfia está escrito assim: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então a última característica da igreja de Filadélfia, sabe qual que é? Ele tem cara de vencedor. Vencedor, ao que vencer. E essa pessoa, não adianta falar que ele chegou em segundo, em terceiro, em quarto, não chegou o último. Qual lembrança quando você lembra das Olimpíadas? Lembrança de uma pessoa vencedora. Sabe de quem que eu lembro? Aquele cara chegando assim, ó, depois da maratona, e chegando, e chegando. E eu fico, aquele lá sou eu, porque eu gordinho desse jeito, o máximo que eu ia chegar era desse jeito. Quando você lembra do Cordeiro, você lembra dele, foi segundo, mas você lembra daquele camarada entrando na frente dele, parando, atrapalhando ele, mas mesmo assim, ele foi e chegou até o fim. Porque para Deus, não importa a dificuldade da caminhada, importa é a chegada. Aleluia! Aleluia! O Cantares vai me ajudar a cantar o hino aqui. Eu queria que toda a igreja cantasse conosco. Pois não, filho? Sim, senhor.
Amém. 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 Muito obrigado, pastor Robson. Então o senhor falou o que eu falei. Se tiverem dois, um crente e um descrente, o descrente fica. Ou seja, nem todo mundo que está, nós podemos dizer que está salvo. Pode ser que nós tenhamos o ímpio dentro de casa. E nós não sabemos, porque nós não conhecemos o coração do homem. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e tem uma tradução que fala, o amor de quase todos, e aí eu diria que passou de 50%. Infelizmente, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Os irmãos entenderam, o pastor Robson está preocupado aqui, e ele com muita razão, não poderia deixar de passar, porque se tiver alguém aqui, como ele e a esposa, que tem a certeza e a convicção, que os dois serão salvos, glória a Deus. Mas se porventura você está com alguma dificuldade, eu falo é para você, você precisa se consertar diante de Deus. O Cantares vai me ajudar cantando o hino aqui, e eu convido a igreja para ficar de pé nesta hora. Projeta para mim então a letra desse hino, Lugar da Tua Presença. Alguém do Cantares pega comigo aqui o microfone, já está ali. Eu queria que toda a igreja cantasse. Se você não souber, pelo menos o para te adorar, você sabe o a. Então vamos adorar o Senhor. Eu queria que os verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, nessa noite adorassem ao Senhor. Adore ao Senhor. Olha que promessa linda. Os anjos estão lá em cima, e você precisa querer ver o Senhor. E é importante que você queira ver a face do Senhor. O que atrai no Senhor Jesus não é o que Ele pode me dar, é o amor dEle. Gerúndio. Tua presença, para o lugar da Tua presença, e para o lugar da Tua presença, para o lugar da Tua presença. Você quer adorar mesmo? Você quer adorar o Senhor mesmo? Oh, aleluia! Creia nisso, meu amado irmão. E tudo que eu quero é te adorar, mergulhar neste amor. Em Tua presença, tristeza salta de alegria. Em Tua presença, eu quero ficar aqui, só pra adorar a Ti. Foi pra isso que eu nasci. Salvação. Tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. E tudo que eu
só para adorar a Ti. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Aleluia. E escuta o que Deus está falando para você. Enquanto eu leio esta palavra, eu queria perguntar se há alguém no nosso meio que não tem certeza da salvação, não tem certeza que se Jesus voltar agora, vai morar no céu. Eu gostaria de falar contigo, enquanto eu leio um versículo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7, está escrito o seguinte: para você que está com algum problema, a pandemia está te causando uma dificuldade, você tem dúvida, você está sofrendo, você está triste, o seu marido judiou de você. Eu tenho aqui uma leitura de uma promessa de Deus: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a nova terra e a terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. A conversa aqui, irmãos, é séria. A conversa aqui é muito séria e franca. Eu estou querendo dar uma oportunidade para as pessoas que estão com alguma dificuldade. A certeza da salvação é algo que nós não trocamos. Pastor Robson está com toda a razão, e toda a igreja tem que falar isso uníssimo. Eu tenho a certeza que se Jesus voltar agora, eu vou morar no céu. Se você não pôde dizer, coloque a mão no seu coração aí onde você está agora, porque eu vou orar por você agora. A igreja está de olho fechado. Senhor Deus e eterno Pai, quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor me mostrava a quantidade de gente fria, morna e morta que estão perambulando pela igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura a vida, porque aqui é lugar de vida. Na tua presença, na tua presença, na tua presença, há abundância de vida. Na tua presença, até a tristeza salta de alegria. Por isso nós queremos ficar aqui na tua presença. Renova, restaura, dá um novo amor, Senhor Deus, e dá a certeza da salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome de Jesus.